Técnicas de gestão de mudança é a palestra que eu quero trazer para você agora. As organizações precisam mudar, precisam compreender a sua cultura, o seu clima organizacional e o quanto elas necessitam de mudança para evoluir. Para evoluir é fundamental que haja processos, técnicas, uma gestão que de fato mude. É por isso que eu quero trazer nessa palestra para você sobre mudanças. Como levar pessoas ao compromisso com as mudanças vai depender do quanto você, pequeno empresário, gestor, está disposto a mudar. A mudança ela é necessária. Lógico que no primeiro momento a mudança causa dor, mas a mudança também liberta. Um processo de mudança ele é doloroso, mas também ele é libertador. Embora muitas pessoas digam que estão dispostas a mudar, de fato as pesquisas mostram que as organizações que desejam mudar de forma consistente muitas vezes encontram dificuldade com a mudança. Projetos de mudança muitas vezes afetam emocionalmente os indivíduos de uma forma negativa. Então por isso é importante saber como implantar uma mudança. Porque se você não mudar, você não vai evoluir. A sua organização não vai evoluir. Então se você sente que você está parado no tempo, que você está parado com seus processos, que as pessoas não estão evoluindo, de fato você precisa se perguntar o quanto é necessário que de fato eu comece um processo de mudança dentro da minha empresa. Você sabe que tem muita gente que passa a vida inteira dormindo, né? Não evolui. Às vezes você tem líderes, gestores que de fato não evoluem. Você tem vendedores, você tem funcionários que de fato estão parados no tempo. É preciso, né, trazer algo novo para mexer com a sua organização. E tudo isso envolve algo que nós chamamos cultura. Eu diria para você que existem três variáveis que precisam ser olhadas, são chamadas variáveis críticas da mudança. A primeira é a cultura. A cultura normalmente vem do jeito de ser do dono, do proprietário, ele acaba implantando com o seu jeito de ser, com suas ideias, com seus valores, o jeito de ser da organização. Segunda variável é a história da mudança dentro da empresa. E a terceira é a resistência. Essas três variáveis são críticas. Por exemplo, a cultura. Você como proprietário, você como gestor, traz para a sua empresa o seu jeito de ser. Então, muitas vezes, se você quer mudança dentro da sua empresa, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar o seu jeito de ser. Então, você precisa começar a mudar a si próprio, porque a sua mudança vai fazer com que a sua organização, os seus funcionários percebam que algo mudou. Então, se você quer um processo novo, se você quer implantar um sistema novo, se você quer implantar um comportamento novo, então a primeira questão que tem que ser mudado é o jeito de você fazer as coisas. Então, essas três variáveis, começar da cultura, da história da mudança, da maneira como você vai aplicar a mudança, se vai ser uma mudança trabalhada, pensada, se vai ser uma mudança acompanhada, é fundamental, porque isso vai dizer se a resistência é menor ou se a resistência é maior. Existe um psicólogo, né, social, ou seja, existiu, né, o Levin, psicólogo social, que fundou a disciplina chamada Gestão da Mudança, na década de 1940. E ele estudou, né, como as pessoas mudam, qual é a forma que elas mudam. Ele foi um dos primeiros a mostrar que a intenção apenas e a mudança não são suficientes para produzir de fato uma mudança duradoura. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero mudar, eu desejo mudar, e até se motivam, até têm intenção, mas acaba que essa mudança não é aplicada. Ela não consegue ter uma durabilidade dentro da organização. Por quê? Porque existe, além da intenção e da mudança, existe os hábitos. É nos hábitos que de fato a mudança é aplicada, a mudança deve ser continuada. Existe aquilo que a gente chama de sabotagem, né? A pessoa diz, eu quero mudar, mas ela começa a fazer tudo diferente daquilo que ela falou. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, com uma pequena organização, com uma empresa, e a gente começa a trabalhar a mudança, o dono até diz, eu quero mudar, eu quero que minha organização mude. Nós começamos até a fazer um trabalho com os funcionários. O que a gente percebe? A gente percebe se não houver, de fato, uma mudança de hábito, e essa mudança de hábito seja praticado, essa mudança de hábito seja continuada, então acontece muito com processos, né? Às vezes o proprietário, o dono, deseja implantar um processo novo, e a gente implanta um processo, escreve, mapeia o processo. Mas se as pessoas não estão dispostas, não compreendem, não estão dispostas a praticar aquele processo novo todos os dias, aí existe um processo aí de sabotagem por trás. Aí aquilo que era um processo novo, escrito, um processo para melhorar um sistema de gestão, um novo modelo, né, de implantação de estoque, um novo modelo de vendas, se aquilo não é feito
religiosamente todos os dias, todas as semanas, existe o que a gente chama de sabotagem, e essa mudança, embora houvesse antes a intenção, embora houvesse antes a motivação, ela não consegue ser implantada porque o hábito novo não foi implantado. Então é o que eu digo, embora muitas pessoas estão motivadas a mudar, a maioria é incapaz de fazer o novo comportamento permanecer. Então por isso que a gente traz algumas técnicas. E eu diria para você, a força mais poderosa que trabalha contra a mudança, que é o que nós chamamos o poder do hábito, aquele hábito antigo, né, de fazer as coisas daquele jeito. Ah, sempre funcionou desse jeito. Ah, isso aqui sempre funcionou. Porque às vezes as pessoas não querem, né, não querem se comprometer com aquele processo novo, com aquele comportamento novo, que é fundamental para fazer acontecer aquilo que precisa ser acontecido na empresa de mudança. Então Levin, né, o psicólogo social, sugeriu que, a fim de mudar o hábito, os indivíduos devem seguir 3 fases que eu vou trabalhar com você. A primeira delas é descongelar. Descongelar o hábito antigo. É descongelar a maneira antiga de como as coisas estão feitas, a maneira de pensar. Então é preciso haver nesse primeiro momento uma conscientização, reunir os colaboradores, trabalhar a necessidade de mudar, conscientizar da necessidade de mudar, fazer um trabalho de sensibilização e conscientização. A segunda fase é a fase da mudança, de fato. Aí é onde que deve haver uma mudança efetiva, uma mudança verdadeira. Ou seja, aí começa-se a aplicar o novo comportamento, o novo hábito. Ele deve ser monitorado, ele deve ser acompanhado, deve ser introduzido na cultura a partir do proprietário, a partir do dono, a partir do líder. O líder, o proprietário, deve ser o primeiro a se comprometer com este novo comportamento, para que ele dê exemplo para os demais colaboradores. E deve ser feito um processo de monitoramento, de reuniões, para que se meça, né, a evolução desse processo de mudança. E por fim, o recongelar, aquilo que a gente chama, né, recongelar é colocar para valer aquele novo hábito, né? Depois de certo tempo, né, a gente tornar duradouro aquele novo hábito, aquele novo comportamento. Então, isso funciona muito bem, né, quando nós temos um novo processo, porque você tem que mudar o processo e você tem que mudar as pessoas junto com o processo. Então, por que o processo novo deve ser implantado? Por que eu quero trazer isso de novo para a minha organização? E como que eu vou fazer isso? Então, isso daí vai sendo acompanhado. A questão do descongelar hábitos é fundamental, por quê? Descongelar hábitos existentes, estruturas mentais. Muitas vezes a pessoa traz ideia, opinião, crença, e que ela precisa de fato mudar essa crença, para estar pronto, né, para de fato assumir a mudança. Então a pessoa deve entender por que o novo hábito não está funcionando mais, por que ele não funciona mais. Né? Então ele não, remover incertezas, desmantelar a mentalidade existente, tem que haver uma força motriz que conduz para a mudança. Então eu me lembro uma vez trabalhando com uma empresa, né, uma empresa que tinha um processo de vendas que era totalmente, né, antigo, que precisava mudar, que precisava trazer para a sua equipe de vendedores, supervisores, com um processo, com monitoramento, com planilhas de acompanhamento, só que eles tinham aprendido ao longo do tempo a fazer tudo sem monitoramento, sem acompanhamento em campo. Então tivemos que aplicar esse novo modelo. Para isso, teve que haver um processo de descongelamento de hábito, de crença, de que aquele jeito antigo era o correto, não precisava ter planilha, não precisava ter acompanhamento, não precisava ter meta, não precisava ter supervisor na empresa. Então foi preciso fazer um novo trabalho, né, uma nova mudança de hábito a partir, né, de uma conscientização e de uma sensibilização. Para depois sim viermos com a mudança efetiva, né, onde que ela vai entender o valor, a importância do novo comportamento. Aí tivemos que ensinar sobre as planilhas, tivemos que vender a ideia de como seria importante aquelas planilhas de acompanhamento, aquelas planilhas de meta, o papel do supervisor dentro da empresa. Então tudo isso vai renovando, né, um jeito novo de fazer para que o novo comportamento, né, vá sendo implantado. Então você vai trazendo recompensas, né, mostrando os ganhos, os benefícios da mudança para que esse novo comportamento seja implantado. E por fim, recongelar é fazer com que este hábito novo que foi implantado, esta nova maneira de fazer as coisas na cultura, de fato seja efetivo. Isso envolve que esse novo comportamento seja feito muitas vezes, que você dê feedback, que você tenha reuniões para dizer os ganhos, para dizer os problemas, para ajustar os pontos que precisam ser ajustados. Então isso é fundamental, é chamado feedback, o acompanhamento, as reuniões
reuniões para monitorar esta mudança de comportamento. Eu sempre digo o seguinte, estratégia sem execução é um sonho. Você pode ter uma estratégia, você pode querer implantar, né, isso daí, mas se você não tem uma execução, é um sonho. E muitas vezes implementar uma mudança, né, implementar qualquer coisa, qualquer novo modelo, qualquer gestão, sem uma mudança efetiva de gestão, é um pesadelo. Então você de fato precisa implementar a cultura nova, o jeito novo que você deseja para sua empresa, a evolução que você deseja para sua empresa, mas você precisa de mudança de gestão, a começar de você. Mude primeiro e os outros à sua volta vão perceber que de fato esta mudança é duradoura, ela é verdadeira. Então a partir disso você vai implantando esse novo processo de mudança, porque de fato a mudança ela vai fazer com que sua empresa esteja em um novo patamar. Você sabe que tem gente que vive sem nunca estrear. Tem gente que de fato precisa mudar, tem gente que de fato você precisa trabalhar com ele, né? A autoestima, você precisa trabalhar com ele, né? Quão importante é que ele mude para que ele possa crescer. E aí isso faz parte de trabalhar a cultura, assim, faz parte de trabalhar as pessoas. Então as pessoas precisam ser trabalhadas na mudança. Na vida, o tempo inteiro tudo pulsa, tanto no nosso interior como no nosso exterior, né? O que precisa mudar primeiro é de fato o seu interior. Você como proprietário, você como dono, você precisa ser consciente da mudança e você precisa começar a dar passos. Porque o autoconhecimento, o diagnóstico, ele é o primeiro passo da mudança. Mas você precisa de fato se colocar em prontidão para mudar. Mudança tem a ver com escolha. Você precisa escolher que a sua empresa cresça. Você precisa escolher que novos processos sejam implantados, que um novo jeito de fazer seja implantado. E mudanças radicais, eu diria para você, exigem escolhas radicais. E você precisa ter essa coragem de fazer isso. Mude, porque tem coisas que te prejudicam. Mude, porque tem atitudes que vai trazer para a sua organização ganhos e benefícios. E quando você percebe isso, o lado positivo da mudança, tudo se move dentro de você e se move dentro de sua organização. Tudo começa a ser diferente. Embora no primeiro momento, né, possa haver, né, até resistências, essas resistências vão sendo trabalhadas ao longo do tempo. Eu quero trazer agora para você, de maneira prática, 6 técnicas de gestão de mudança comportamental. A primeira delas é aquilo que eu chamo de modelagem. Modelagem é quando você vê uma pessoa, quando você vê um processo, né, que funciona em uma determinada empresa e traz esse processo para dentro de sua empresa, ou seja, já funciona, aquela pessoa ela é um gerente de alto desempenho. Então eu fico olhando como que ele trabalha, como aquele vendedor de alto desempenho trabalha, aquele gerente financeiro. Então você copia, você modela e traz para os demais gestores de sua organização, para os demais funcionários. Ou você olha para uma empresa, uma pequena, uma média empresa, e você vê que ela tem um processo muito bem amarrado, que ela tem uma maneira de fazer, que ela tem um acompanhamento, ela tem um benchmark, você faz um benchmarking em determinada área, porque você vê que aquilo funciona, você modela aquela empresa, fala como que ela faz, de que maneira que ela está fazendo as coisas, e você traz para dentro de sua organização. Por quê? Porque a pessoa já chegou lá, porque aquela organização já chegou lá. Então se você percebe que tem, por exemplo, uma pequena empresa que tem um processo muito bem feito de reunião, de acompanhamento de metas, de gestão, de reunião com seus funcionários, de treinamento, e aquilo faz um diferencial para ela, então você vê como é que ela está fazendo esses treinamentos, como que ela está fazendo essas reuniões, como é que ela está lidando com os seus funcionários. Aí você traz aquilo para o seu negócio, né, porque você modela. Se você tem, né, um determinado vendedor na sua equipe, ou um atendente na sua equipe, que ele atende muito bem, e você vê que ele é um diferencial, o que ele faz de diferente? Então você o modela e você treina os demais atendentes, os demais vendedores, para fazer coisas parecidas com o que ele está fazendo, porque ele já atingiu o alto desempenho. Isso é o que nós chamamos de processo de modelagem. O outro é lembrete, são estímulos que nos lembrem de desempenhar um comportamento novo, seja ele verbal, gestual ou auditivo. Então você vai colocando lembretes, né? Frases motivadoras, frases de mudança. Então você pode trabalhar isso na sua organização, uma frase, né? Um lembrete que pode estar ajudando, né, os seus funcionários, a sua empresa, ou até passando para os seus clientes, né, este novo jeito de ser. Então nós falamos que isso vai nos lembrando daquele novo comportamento e hábito que a gente tem que aplicar. Então é um processo simples. Existe também o terceiro, que é autoinstruções. São declarações que costumamos fazer antes de um comportamento para descrevê-lo, direcioná-lo ou orientá-lo.
podem ser positivos ou negativos. A autoinstrução, ela vai nos ajudando, né, de fato, a desenvolver aquele novo comportamento, para a gente poder descrever aquilo que de fato a gente precisa. Então a autoinstrução também é outra técnica de gestão de mudança. E a chamada prática de novos comportamentos, porque a mudança de um único hábito pode transformar a sua organização, a sua vida, né, a pessoa que você deseja ser. Então ensaios mentais ou dramáticos é a prática desse novo comportamento. Vou dar um exemplo para você. Para tirar do velho comportamento, você tem que aplicar o novo. E você pode, por exemplo, com um ensaio dramático, eu costumava trabalhar muito isso nas organizações, então nós estamos treinando uma determinada equipe de vendas, por exemplo. Então nós podemos fazer uma venda simulada, nós podemos treinar um comportamento simulado, um atendimento simulado, onde que ali, né, a gente pode fazer alguém com o papel de comprador, alguém com o papel de atendente. Por quê? Porque isso daí é chamado ensaio dramático. Nós treinamos e vemos o que está de bom, o que precisa ser melhorado naquilo. Ali mesmo, com aquele ensaio dramático, nós treinamos um novo comportamento. E pode ser feito em ensaios mentais, onde que a gente, através da mente, né, podemos fazer um processo de treinamento conosco mesmo, imaginando a gente aplicando um novo comportamento. Né? Se você quer ter um novo comportamento, por exemplo, você gestor, você quer aprender a ouvir sua equipe, então você vai treinar e vai se imaginar já ouvindo as pessoas, que você não vai interrompê-las. Então isso é chamado praticar um novo comportamento. Então são processos muito claros de mudança. E por fim, o reforço positivo. O reforço positivo é outra técnica. Você melhorou, né, a pessoa evoluiu naquele novo comportamento, você reforça com um prêmio, com uma recompensa, ou para a organização, para os funcionários, ou para você, ou para alguém de uma forma específica. É chamado reforço positivo. Eu vou reforçando, elogiando. Então é outra técnica chamada de reforço positivo. Inicie agora mesmo a sua jornada rumo à mudança. A mudança, ela tem muitos benefícios, mas é preciso que você tenha coragem, que você tenha de fato uma escolha interna dentro de você, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito firme, de uma maneira motivadora. Gestão de mudanças. É necessário hoje, mais do que nunca, que nós trazemos para a nossa empresa uma cultura de mudanças, para a gente evoluir, para a gente poder crescer. Faça isso e você vai ver que a sua empresa, as pessoas da sua empresa e você vão evoluir para o alto desempenho.